Muito obrigado pelas suas amáveis palavras, muito obrigado pela vossa presença e notável o trabalho que este centro faz. Obrigado. Vou procurar em 30 minutos dar-vos conta das principais questões que hoje estão em debate sobre o turismo, tanto quanto eu delas tenho percepção, um pouco por todo o mundo, ou seja, daqui, passando por Paris até à China. E essa primeira imagem que vos mostrei podia ser uma boa síntese do que era a visão que tínhamos do turismo desde os anos 60 do século passado até ao final do século. Talvez esta anuncie a emergência do novo paradigma. Esta paisagem não é uma paisagem natural, como pode parecer. É uma paisagem profundamente humanizada por estes pastores transhumanos que estamos na longa comprida da Serra da Estrela. Eu vou utilizá-la como referência porque é subejamente conhecida de todos nós, para esta referência. Este conceito de paradigma refere-se a uma matriz disciplinar, uma constelação de crenças, de valores, de técnicas, de conhecimentos que são compartilhados pela comunidade. E quando falamos no emergir do outro paradigma, isso só acontece quando o anterior deixa de ser capaz de nos explicar a realidade. Mas também não acontece de repente. É um processo. E podem coexistir vários paradigmas ao mesmo tempo, neste caso do turismo que estamos a falar. Eu vou utilizar de forma sucinta dois caminhos de investigação e de exposição. Uma heurística negativa, que nos indica os caminhos de pesquisa a evitar, e uma heurística positiva, que nos remete para evidências científicas que são irrecusáveis, embora sempre discutidas. E como se trata de relacionar a ética com o turismo, devo dizer em primeiro lugar que na área do turismo, embora isso não esteja presente em muitas das escolas, nem faça parte do discurso comum do nosso empresário, mas na verdade nesta área, se olharmos sobretudo para o mundo anglo-saxónico, há muito tempo que se discutem as relações entre a ética e o turismo. E se utilizam três paradigmas das virtudes aristotélicas, do imperativo categórico do respeito pela pessoa e do utilitarismo ético, do melhor bem. Só que esta discussão nunca teve em consideração o emergir de uma nova ética, a ética ambiental, que se fundamenta nos princípios da crítica ao antropocentrismo e ao etnocentrismo. O que é que estamos a falar? De forma sucinta, o antropocentrismo é a ideia de que o homem está no centro da criação e pode dispor da natureza a seu próprio prazer, cuja consequência mais nefasta é a crise ambiental atual. O etnocentrismo é aquela posição cultural que pressupõe que a nossa cultura é superior à cultura dos outros, que também está na base de todos os conflitos antigos e modernos que conhecemos. A ética ambiental surge, exatamente, emerge, na minha perspectiva, em crítica a esses dois princípios. E, naturalmente, em crítica àquela visão do que deve ser o turismo, que a primeira imagem transportava, que é uma visão hedonista, uma visão da procura do máximo prazer individual, sem restrições nem limites. Mas surgiu uma outra forma de encarar, de racionalizar estes problemas. O que podemos chamar o novo imperativo categórico. Para além daquela máxima que é uma máxima kantiana, que conformar os atos individuais com o princípio de uma lei universal. Essa máxima é que há um limite para a ação humana. E esses limites são a salvaguarda da diversidade da vida e da sua diversidade, porque somos apenas uma parte. Isto teve consequências para o turismo e, sobretudo,
para as conferências que as Nações Unidas, a partir de 1972, organizaram para refletir sobre a crise ambiental. Em 1972, a primeira Conferência das Nações Unidas reconhece a existência de uma crise ambiental relacionada com o nosso modelo civilizacional e de crescimento, a leste e a ocidente, nas democracias liberais ou socialistas. Mas passariam muitos anos até que, finalmente, a partir de uma iniciativa que teve como centro a reunião da Organização Mundial do Turismo em Toronto, em 2001, para que esta preocupação sobre a necessidade de ter um código de ética do turismo passasse para a área do turismo e fosse imperativa em sentido moral e político como decisão das Nações Unidas. E devemos interrogar-nos porque tardou tanto em chegar até estas instâncias que regulam hoje a evolução do mundo. Este texto em inglês que eu coloquei aqui permite-nos ter uma ideia do que é que significou, nessa altura, a resolução da Organização Mundial do Turismo, que aqui aparece representada a sua sigla em inglês. Portanto, uma preocupação com a conservação do património natural e cultural, uma preocupação em respeitar as culturas locais e preservá-las e uma preocupação também para dar a conhecer essas culturas através da informação turística. Eu enunciei aqui de forma muito sucinta os 10 artigos fundamentais que configuram o chamado Código Mundial da Ética do Turismo. Devo dizer, no entanto, que este código é mal conhecido das nossas escolas de turismo e dos nossos decisores empresariais. Não conheço nenhuma cadeia que trate nessas escolas este tema. E nós não temos, ao contrário do que acontece em alguns países, centros de investigação na área do turismo promovidos pelas associações empresariais. A Espanha tem, a França tem todas as grandes potências, a China tem. Se olharmos de forma sucinta para estes artigos, vemos que há aqui um conjunto de benefícios morais da aplicação do Código de Turismo. Em primeiro lugar, a compreensão e respeito mútuo que resulta do nosso conhecimento recíproco de diferentes culturas. A preocupação com o desenvolvimento individual e coletivo e com o desenvolvimento sustentável. A valorização daquilo que é património comum da humanidade, cultural, natural, material e imaterial. A perspectiva de que o turismo não pode funcionar como a extração mineira, isto é, o turismo tem que beneficiar ambas as partes. E, naturalmente, o reconhecimento ao direito universal do turismo. E depois um conjunto de obrigações deontológicas, de direitos laborais e empresariais e, finalmente, a recomendação feita desde 2002 pelas Nações Unidas para que este código seja aplicado, seja desdobrado e seja concretizado em cada país. Primeira questão que se levanta este código são apenas recomendações, ou seja, mesmo as Nações Unidas, mesmo a Organização Mundial do Turismo, não prescreveu a sua efetiva aplicação, recomendou que ele fosse ponderado. E como eu disse há pouco, ele não teve em consideração o emergir de um outro paradigma, um paradigma que leva a uma nova cosmovisão do mundo e leva a uma reflexão sobre aqueles princípios do antropocentrismo e do etnocentrismo. E nós estamos a falar, como veremos a seguir, de preocupações de pequenas minorias. Estamos a falar de preocupações da grande massa dos turistas que permitem que o turismo seja, depois do negócio das armas, a principal atividade económica mundial. Surgiram até, nesta fase inicial, posições muito radicais no seio da academia contra a ética do turismo, acusando-a basicamente de duas coisas: de prejudicar o negócio do turismo, portanto, reduzir o turismo a uma categoria de turismo cultural, turismo de natureza, que chamamos de turismo ambiental, para pequenos grupos, portanto, prejudicar a economia, prejudicar a
criação de emprego, a criação das chamadas cadeias de valor dentro do turismo. E também dizendo que ignorava o verdadeiro sentimento das grandes massas de turistas e as aspirações e desejos das comunidades que recebem o turismo e têm o turismo como base da sua prosperidade. Então pergunta-se, será que aquele padrão que vimos na imagem do Rio de Janeiro, de Copacabana, da procura do prazer individual a todo custo, corresponde ainda ao sentimento, aos valores que movem os viajantes turistas? Vamos analisar os fatores críticos de mudança de forma sucinta para perceber se de facto há um novo paradigma a emergir, quer a parte turística disso tenha consciência ou não. Quer a parte turística disso tenha consciência ou não. Eu utilizei como referência, sobretudo, o mercado de Espanha, e agora vamos entrar nos números da economia, porque o mercado de Espanha é o que tem uma melhor informação científica sobre o turismo, sobretudo estatística, e porque até há 4 anos foi o segundo mercado mundial do mundo, em termos de turismo internacional. Quer em número de visitantes, quer em receitas. Ainda é o segundo do mundo em receitas, já não é o segundo do mundo em termos de visitantes. E porque é o nosso principal mercado. Isto é, turistas excursionistas que vêm de Espanha são que asseguram a maior parte do rendimento do nosso turismo. Também, ao contrário de uma ideia muito comum, que são os turistas ingleses, são alemães. O mercado espanhol, juntando o turismo com o excursionismo, é o principal mercado do nosso país. Então, se olharmos para os turistas internacionais que chegam à Espanha, portanto, o mercado de Espanha como um microcosmos do turismo mundial, o que é que nós vemos? Vemos que é sobretudo a classe média que permite que um destino turístico se prospere e se consolide. E que estes turistas da classe média são homens e mulheres que já estão num nível estatístico semelhante, porque há a emancipação da mulher pelo estudo, pelo trabalho, e que mais de 80% desses turistas representam a principal receita do turismo em Espanha. Então, não são os mais ricos, nem são as classes populares com menos rendimento. São a classe média que dispõe, em regra, de um alto nível de instrução. A maior parte dos turistas, mais de 50%, como se tem particular, são licenciados ou têm pelo menos uma licenciatura. Isto era assim já a partir de 2008. A estatística não nos permite ter a certeza se é um pouco antes, mas continua a ser assim na atualidade. E isso é o que mostram estes 2 quadros que vos mostrei. A classe média é a chave da prosperidade de um destino turístico. E tem um peso absurdo. Um peso superior a 80%. Como podem ver, os quadros que aqui mostram, que eu suponho que quem está mais longe tem alguma dificuldade em ver, mas isso, peço desculpa, é uma limitação das nossas condições. Mas já vos dei uma ideia, mais de 80%, em termos de peso específico e de rendimento do turismo. Portanto, temos uma nova classe média instruída, culta, ampliada pela emancipação da mulher do trabalho, pela longevidade dos séculos e por uma juventude infoinstruída. Podemos observar isso perguntando o que é que fazem os turistas em Espanha. Reparem como as atividades culturais que estão em cima predominam de forma esmagadora sobre aquelas que estão associadas às atividades de sol e praia. Mas de forma absolutamente esmagadora. 55%. O que não quer dizer que deixem de ir à praia. Só que deixou de ser a atividade dominante. 55% realizou atividades culturais. Desses, 64% quase alojou-se em hotéis, ficaram 10 dias. Já não utilizam o package, o pacote contratado nas agências. Vão por si próprios, sobretudo graças à internet. Regressam com frequência. E o seu grupo principal está entre os 25 e os 44 anos e tem mais de 50% são licenciados.
ascensão do turismo cultural, segundo fator de mudança de paradigma. O terceiro fator, e reparem, era assim em 2008 e esta tendência reforçou-se até à atualidade. Estes são os últimos dados estatísticos. O turismo cultural e o turismo de natureza transformam-se em turismo de massas. A ideia de que quem procura o turismo cultural de natureza são pequenas, elites, é uma ideia que já não responde à realidade. Vejam, por exemplo, os números do Louvre, que estão aqui representados. Mas olhem para o número dos nossos visitantes dos museus. 13 milhões de visitantes de museus em Portugal. Por comparação com os que vão ao futebol, segundo a Federação Portuguesa de Futebol, que são menos de 3 milhões. Agora juntem 12 milhões que vão aos monumentos e 8 milhões que vão às galerias de arte. E temos mais de 30 milhões de visitantes dos museus, monumentos e galerias de arte em Portugal, contra 3 milhões de visitantes ao futebol. Esta imagem não transparece na comunicação social e muito raramente conseguimos que ela passe nessa mesma comunicação social. Eu nunca o consegui. Nunca o consegui. Mas são números do Instituto Nacional de Estatística, do Banco de Portugal e do Eurostat comunitário. O predomínio das viagens aéreas e a necessidade dos aeroportos como suporte dessas viagens, chamados aeroportos de proximidade. Santarém ainda beneficia do aeroporto de Lisboa, que está a menos de uma hora. Mas Coimbra já não beneficia, e por isso Coimbra recebe, sobretudo, excursionistas e não turistas, que são aqueles que passam por Coimbra, mas vão dormir ao Porto ou Lisboa. Toda a região centro, Trás-os-Montes, a Beira Interior, a própria Castilha e Leão, que só tem 2% dos turistas internacionais de Espanha, porque não tinha uma tradição de os receber a partir dos chamados aeroportos de proximidade. Eles são, portanto, fundamentais para que o turismo se desenvolva. Outro fator crítico de mudança é o uso da internet, que eu vou acelerar para poder chegar ao fim dentro do tempo. Como veem, a internet hoje tem uma larga utilização e a internet tem que ter 3 características: informar, reservar e pagar. Muitos dos nossos sítios servem para informar, mas não para reservar e para pagar. E devem ter todas as línguas. Se neste momento o principal emissor turístico mundial é a China, e já não a Alemanha, é óbvio que todos os sítios da internet vão ter que ter a transcrição para a imagem dessa. É o primeiro sinal de hospitalidade, de respeito pelo outro. E é por isso que a ética e o turismo, os negócios e a ética estão muito mais próximos do que parece. Quer disso tenhamos consciência ou não. Estes são os números falam por si. E não preciso de os torcer, de os estruturar, para que digam o mesmo que eu digo. Depois temos então uma ainda mais profunda mudança, que é a seguinte: estas são as cadeias de valor da economia do turismo. Quer dizer, as mais-valias do turismo recolhem-se primeiro no alojamento, na restauração, nas lojas e merchandising, na animação, nos transportes, no agenciamento e animação. Há 50 anos, o que é que atraía os turistas? Os bons hotéis. Uma família burguesa de Lisboa ia para o Buçal, casar as suas filhas ou fazer os seus negócios. Era mesmo assim. Ou ia para a Covilhã, para o casinho da Covilhã. E quando se aborrecia, perguntava: o que é que há para ir fazer mais? Conímbia, vamos ver Conímbia. Ou vamos à Cerveira. Hoje funciona ao contrário. Estas massas procuram o património cultural e natural e depois é que perguntam onde se podem alojar. Portanto, as cadeias de valor da economia do turismo passaram a depender do património e não o contrário. Isso traduz-se numa forma matemática, que é esta que está aqui. O alojamento é uma função do património. Isto não é perceptível pela maior parte das pessoas. Mas é uma realidade em todo o mundo. Um sétimo fenómeno que mostra essa mudança de paradigma são a mudança dos conceitos de produtividade e competitividade
e este conceito de externalidades, que é um pouco difícil de explicar, mas se pode explicar. Se é verdade, então, que o turista que vai a Conímbriga vai por causa de Conímbriga e não por causa da pousada, que está ao lado, e ao contrário do que dizia há pouco tempo a assinatura de um acordo entre as duas instituições, também sou presidente da Liga de Amigos de Conímbriga, vou usar este exemplo, que dizia ao nosso diretor: a nossa pousada já nos trouxe 30 mil hóspedes. E nós respondemos: não, Conímbriga já nos trouxe 30 mil hóspedes. É exatamente o contrário. Então isso quer dizer que o valor do património não se mede pela soma dos bilhetes para entrar, do restaurante e da loja, mas mede-se por fazer funcionar todas estas cadeias de valor. Só para terem uma ideia. Há 14 anos que eu faço este estudo sistemático de como é que a Conímbriga contribui para a economia nacional. E verifico o seguinte: em média, o Estado português gasta com Conímbriga 500 mil euros, somando todas as despesas de pessoal e de investigação arqueológica e conservação arqueológica. O rendimento de Conímbriga nessas cadeias de valor, estável em 14 anos, mesmo agora em tempo de recessão, é de 7 milhões e meio de euros. 7 milhões e meio de euros. Recolhidos pelos hotéis, pelos restaurantes. Por isso é que se fala de externalidades, que é um conceito da economia. Mas é preciso que os turistas venham, permaneçam, quantos mais dias melhor, porque se não ficarem uma noite, são excursionistas. Se não ficarem uma noite, os hotéis não podem recolher mais varias da dormida. Para isso precisamos de rotas e circuitos que integrem os diferentes patrimónios, o material e o imaterial. São as rotas e circuitos, e não a promoção isolacionista, mesmo numa grande cidade como Coimbra, que permite aumentar a competitividade e a produtividade dos destinos turísticos. Portanto, o tempo da rivalidade cega entre os municípios, pequenos municípios, cujo património se esgota rápido, terminou. E quem não perceber isso não cria economia de escala para atrair os turistas. Hoje, cada cidade portuguesa compete com Paris. Porque eu vou a Paris com 9 euros. Eu gasto 9 euros para ir a Paris numa low cost. E, portanto, é mais barato do que ir a Coimbra ou ao Porto. E temos que ter esta percepção. E, portanto, precisamos de criar as rotas e circuitos integrando todos os patrimónios. Portanto, este mercado, esta economia nova é um pouco diferente da que estamos habituados. Aqui, quem é ganho pelo gosto de visitar o património, tenderá a visitar todos os museus, todos os parques naturais, enquanto no mercado habitual. Quem joga pelo Benfica não joga pelo Sporting, quem bebe a Coca-Cola não gosta da Pepsi, quem prefere a Sagres não quer a Superboc. Este mercado funciona de forma diferente, por isso é que eu refiro aqui complementaridade e redes de cooperação. Portanto, é necessário reorganizar o nosso turismo de acordo com este paradigma, com base nas rotas e circuitos, que têm estas vantagens que estão aqui expressas neste slide, e que permitem um retorno, porque a rota, com os seus circuitos, impede que se esgote o destino turístico. Portanto, nunca se vê tudo, nunca se vê em todos os circuitos. Este roteiro que eu coordenei diz-nos que nas 4 estações do ano, que estão aqui representadas, para se conhecer a Serra da Estrela não basta ir desde Ceia até à Torre, ir ver as frutas da manteiga. Tem que se, pelo menos, visitar a Serra durante 32 dias e 32 noites. Porque são 8 circuitos que estão no interior deste roteiro, vezes as 4 estações. Nas 4 estações muda a paisagem, muda a biodiversidade, muda a estética da paisagem, mudam os ciclos de trabalho do homem. Portanto, as rotas e circuitos permitem aumentar a produtividade, permitem trazer o retorno, não esgotar os destinos. Enfim, por isso eu defendo, há de facto mudança de paradigma e estes são os fatores que implicam. Coexiste com outros, mas este é aquele que predomina e ascende. Eu vou ser agora muito mais breve. É que nas academias de turismo trata-se o conceito da motivação, mas nunca se utiliza o conceito do gosto.
E o gosto é composto por valores estéticos e valores éticos. E é o gosto que determina hoje a escolha dos turistas. Santarém é um livro de pedra em que a mais interessante e mais poética das nossas crónicas está escrita. Mas não é um livro aberto. Isto é preciso interpretar esta paisagem. Essa é a função da linguagem turística. E é a interpretação dessa paisagem, a sua leitura interdisciplinar, que vai desde as ciências até às outras disciplinas da cultura, que transforma um recurso em produto turístico. Produto que pode ser consumido, que entra no mercado. Essa metamorfose é que cria o produto turístico. A paisagem cultural é o produto turístico. Quer que isso se aperceba a atividade turística ou não. E esta paisagem cultural só pode ser entendida na sua interdisciplinaridade, na sua multidisciplinaridade e introduzindo os valores da filosofia, da estética e da ética. Não sei se reconhecem esta imagem. Alguém é capaz de identificar? Moriga, na Serra Vista. Parece uma paisagem natural. Sempre esteve aqui, modelada porque chamamos a outra natureza. Mas não. Ela foi construída desta maneira, com o estrume, com o trabalho destes homens e mulheres, destes velhos serranos, pastores e agricultores de montanha, e até da ovelha bordadeira que adubou este terreno a rabo de ovelha, como se dizia na gíria do estudo. Portanto, o conceito de natureza e de ambiente e de paisagem são conceitos diferentes. Muito deve a nossa academia à professora Adriana Veríssimo Serrano nessa matéria. Escreveu muito sobre isso, trouxe cá os nossos principais especialistas e é mesmo diferente este conceito. E o valor da paisagem é absolutamente inestimável. Podemos semear verde por todo lado, mas se o verde for de eucalipto e de pinheiros só, não temos paisagem cultural. Temos que escolher ou celulose ou turismo. Ou então vamos equilibrar as coisas, que isso é possível em qualquer circunstância. Este é um dos grandes contributos da filosofia para o negócio do turismo. A paisagem é complexa. Nós podemos lê-la, interpretá-la, como dizia há bocado, graças à sua ecologia, que tem uma dimensão física e científica. As diferentes ciências. Eu aqui mostro como é que cada uma das ciências, neste resumo, serve para ler a paisagem. Mas, por outro lado, como nós homens somos construtores e destruidores da paisagem, levanta-nos uma questão ética, uma questão moral. Portanto, remete-nos para uma reflexão também moral sobre a paisagem. E aí é que entra uma outra dimensão da paisagem, é que chamamos uma dimensão metafísica, já lá vamos, e que podemos avaliar partindo desta perspectiva, da perspectiva da filosofia ambiental. O que é a metafísica da paisagem? Tem a ver com a estética, ou que podemos chamar a espiritualidade da paisagem, a alma das coisas, o belo, o sublime, o épico, o trágico, são tudo conceitos filosóficos aplicados à paisagem. Aquela paisagem de montanha de Loriga é uma paisagem épica, porque tem a ver com a obra do homem, com o esforço do homem para transformar aquela paisagem. E que tem a sua representação na literatura, na arte, nas artes, hoje no cinema também. E no imaginário individual, mas que é terra ignota, porque cada um de nós tem uma relação pessoal com a paisagem que é única e intransmitível. Por isso me chamo terra ignota. É uma terra ignota que cada um de nós transporta consigo mesmo. E também há categorias relativas na paisagem. Escuso de as apresentar. Foi horrível, repugnante. Pensem um pouco e encontram muito disso na vossa memória das paisagens. Mas quando aplicamos essas categorias ao turismo, encontramos um novo sistema de ideias, que são as categorias paraestéticas, que não são estritas da filosofia, não são estritas da estética filosófica. O único, o singular, o autêntico, o genuíno e raro, são categorias que valem para o turismo. Aqui têm imagens, todas elas da Serra da Estrela, do único, do singular, do autêntico, do genuíno e do raro. E mesmo paisagens sistémicas.
o mosaico agro-silvopastoril, o carvalhal e a mata ripária, os prados de lima, em que a água é repartida, como se fosse limada, para que a geada não queime os prados no inverno e o sol não os abrase no verão. A paisagem de bocage que cria uma série contínua, o solto, o montado, são categorias estéticas da paisagem. Por isso, eu julgo que, quando falamos de circuito turístico, temos que dar um conteúdo técnico e científico que se baseia nesta reflexão anterior. Eu tenho aqui uma definição que tenho procurado levar para o mundo empresarial e para a administração pública e para o estudo dos nossos especialistas, para que um circuito seja montado desta maneira e não de uma outra qualquer, integrando os diferentes patrimónios, demorando pelo menos um dia para que funcione a tal cadeia do alojamento, dirigido aos diferentes públicos, que tenha em consideração os valores materiais e imateriais da paisagem e que monte as atrações. Esta montagem das atrações é um conceito que vem do cinema, que vem de um grande autor chamado, não é Einstein, é Eisenstein, que definiu a necessidade de no cinema se montar as atrações, porque a nossa capacidade de atenção é limitada, portanto temos que renovar constantemente. Portanto, quando se escreve um roteiro, quando se consegue um circuito, quando se forma um guia, ele tem que ter essa capacidade. E vou terminar muito rapidamente, explicando que este conceito é um conceito que resulta da fusão de vários contributos disciplinares. Eu ainda tenho 5 minutos. Tem muito. 5 minutos, se me permite. 10 minutos. Mas não vou usá-los, vou também falar um pouco. Mas o que quero insistir é que não se trata de um conceito empírico nem arbitrário, mas que vai configurando o turismo como uma ciência própria, que é uma discussão que está em aberta, na qual eu estou absolutamente isolado. Ou seja, eu defendo que o turismo deve criar o seu próprio corpo científico e já o pode fazer. Como as ciências da educação criaram, não existiam há 100 anos, mas criaram há 50 anos. Mesmo que muitas vezes a ciência da educação andem à volta do mesmo tema, de forma exaustiva. Mas o turismo tem uma economia própria, como já vimos, onde as regras da concorrência não são as mesmas. Já vimos isto há pouco. E que se podem traduzir em expressões matemáticas por manda a ciência. Aquela função é da relação do património com o alojamento, é uma função matemática. É uma regra matemática, como é uma regra da física ou de outra ciência qualquer. Portanto, com os contributos da geografia, da filosofia da natureza e do ambiente, das ciências da comunicação, da economia e da filosofia, nós podemos construir o conceito de circuito, tal como o conceito de rota. E isto não nasceu de nada. Esta obra é uma obra premonitória que eu vou chamar a atenção. O Guia de Portugal, escrito entre 1924 e 1962, os 8 volumes, e um volume escrito em francês, datado em 32, que é uma síntese de tudo isto, que inclui as ilhas, os Açores da Madeira. É uma obra precursora do conceito moderno deste paradigma de turismo ambiental, turismo cultural e da natureza. Sendo as grandes rotas, as províncias, desdobradas depois em sentidos. Se este livro tivesse sido escrito em França, em Espanha ou na Inglaterra, seria hoje considerado uma obra de referência mundial. Apesar de, em 1931, se ter escrito em francês, que era a língua de comunicação erudita da época, um resumo de tudo isto foi publicado pela Hachette em Paris. E que eu encontrei no alfarrabista que não encontrei na Biblioteca Nacional. Mas este contributo para as teorias sobre o turismo está ainda obliterado por desconhecimento dos nossos concidadãos europeus, que têm muitas referências sobre o turismo, mas desconhecem em absoluto esta obra. Aconselho-vos ainda a comprá-la. A Gulbenkian reeditou em facsimile, então hoje é um excelente guia e é muito interessante fazer o estudo comparado das paisagens culturais da época com as nossas paisagens culturais. Nós seguimos esse caminho, nós no Centro de Filosofia de Lisboa, nós nas nossas universidades, e fomos fabricando outros guias que seguem esta lição, seguem este modelo de guia de Portugal. Este é o toponímico da Terras de Sicó. Há pouco mostrei-vos aquele que era da Serra da Estrela, e este outro é São Val do Cuba e Além.
Partimos, portanto, de um conceito diferente do património. Eu trouxe para aqui o conceito de património que a nossa Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais elaborou, na pessoa do engenheiro Vasco Costa, infelizmente extinta, apesar do ICROT considerar que esta Direção-Geral criou o sistema de inventário e gestão de património mais avançado do mundo. Eu estou a fazer aqui a exaltação nacionalista. Reparem que é um conceito multidimensional, com uma visão dialética relacional. Não é um conceito linear, nós estamos habituados aos conceitos lineares. É um conceito em que há uma dialética de relação multicultural, interdisciplinar, multidisciplinar. Património é isto tudo, na sua relação dialética, e que, aplicado ao turismo, levam a defender que o turismo deve ser estudado em quatro dimensões, e passo a expor, e assim termino. Sem antes recorrer, para quem duvida do que eu disse, e podem duvidar, que os nossos concidadãos ingleses já fizeram contas, e como veem, chegaram à conclusão, isto trouxe aqui um trabalho feito pela notaria inglesa, que é uma instituição respeitável, como a nossa Santa Casa da Misericórdia, e que nos diz que no Reino Unido, a seguir a agricultura, em terceiro lugar, o património é que mais contribui para o PIB inglês. Um estudo feito em Inglaterra e também pouco conhecido no nosso país. Por causa das tais externalidades que eu referi, por causa do funcionamento dessas cadeias de valor. O turismo deve ser estudado em 4 dimensões. Como um processo antropológico sociocultural, como um processo histórico e político. Não é possível conceber o turismo com a continuação de uma guerra, seja ela de baixa ou grande intensidade. Muito menos com uma guerra que conduza, que tenha estas dimensões do holocausto nuclear. A paz é uma condição ética para que haja turismo. Inultrapassável. Como economia própria, e sob uma visão nova, que é a visão da filosofia da natureza e da filosofia do ambiente. Dos seus valores éticos e estéticos. Sem que se retire valor a todo o trabalho feito até hoje, aos contributos de diversas ciências e, sobretudo, da economia do turismo. Então, olhemos para este novo paradigma de forma esquemática. E aqui tem a síntese do que eu disse. Reparem, no centro do novo paradigma, o core business, o turismo cultural e o turismo de natureza. Organizado a partir do turismo cultural e do turismo de natureza, que são as suas estruturas orgânicas. O turismo cultural tem as suas estruturas orgânicas, são os museus, os monumentos, os centros de manutenção do património, com os eventos que estão associados, com o seu património material e imaterial. Também o turismo da natureza tem as suas estruturas orgânicas. São os parques e reservas, os monumentos naturais, o respeito do centro de proteção, de novo com o seu património material e imaterial. E depois temos novos tipos de turismo. O turismo de congressos, de negócios, de idioma, de mar e de rio, o turismo escolar e científico, o gastronómico e ecológico, o itinerante, o residencial de longa duração, o desportivo e de desporto. Que esta tipologia obedece a 2 critérios: diferentes estruturas orgânicas, diferentes produtos. O turismo religioso faz parte do turismo cultural, como é óbvio. Portanto, não há um número infinito de categorias de turismo, mas há todas estas categorias que se podem explorar. É evidente que hoje não teria tempo para vos falar disso. E eu usei aqui a linguagem simbólica dos semáforos. Quer dizer, aquilo onde nós já estamos a caminho, que é o verde, e aquilo em que nós estamos ainda numa fase de vermelho, ou fase vermelha, em que estamos a procurar caminho. Claro que isso implica que o turismo seja encarado a montante e a jusante, com um trabalho de investigação adequado e com infraestruturas que são absolutamente indispensáveis. Como eu dizia há bocado, não se pode planear uma política florestal sem planear a política do turismo. Porque elas podem opor-se. E, portanto, na minha opinião, este é o retrato atual do paradigma do turismo aplicado ao nosso país.
Muito obrigado pela vossa atenção.